começar, nós vamos começar aí no João capítulo 19, versículo 38. Na aula passada nós falamos da morte, hoje vamos falar do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Estamos quase finalizando o Evangelho de João. E já podemos começar a fazer uma síntese do que o João pretendeu. Boa noite, Gil. Estamos começando agora, capítulo 19, versículo 38. 19, 38. Tá bom? Como é que você está? Então, já quase finalizando, João, podemos começar a fazer uma síntese. Qual é a síntese? O João, ele escreve esse evangelho para poder... ele está lá no final do século I, o João está no final do século I, e a ideia do João, logicamente, A ideia do João, logicamente, é uma catequese. Ele, né, aos poucos, muitos judeus estão se transformando em cristãos, e ele, então, ele fala justamente do momento mais importante da vida de Cristo, que foi a sua morte e a sua ressurreição. O João chama a morte de Jesus de enaltecimento. Jesus é enaltecido na cruz. Já a ressurreição, o João chama de glória, a glória de Jesus. Todo o evangelho do João, todo o evangelho dele, é preparando para esse momento do enaltecimento de Jesus na cruz, e da glória de Jesus. Todo o evangelho de João, os 7 primeiros sinais são para isso. Os sinais, que nós chamamos de milagres, eles só foram importantes enquanto Jesus esteve vivo. Agora, Jesus já não está mais vivo quando João escreve. Jesus não está mais vivo. Então, o importante agora não são mais esses sinais. O importante é a presença de Cristo ressuscitado no meio da comunidade. Os milagres ali já não são mais importantes. Esses sinais. Porque aquilo que tinha que acontecer, te aconteceu. Jesus, ele foi enaltecido na cruz e ele ressuscitou. Foi glorificado através da ressurreição. A comunidade que agora vive em torno desse Cristo ressuscitado. Através agora das obras do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo viesse, o João frisa isso, Jesus precisava ressuscitar e voltar ao Pai, para que as coisas continuassem. Qual é a tarefa da comunidade agora? É isso que o João está explicando para a comunidade. Qual é a nossa tarefa agora? É dar continuidade à obra de Jesus ressuscitado. Através do batismo, que o João frisa muito, que são sinais da água, que ele fala o tempo todo. É necessário que nós sejamos discípulos e que possamos dar testemunho desse Cristo ressuscitado. Esse é o grande objetivo do João. Quando o João escreve, já expliquei para vocês, é um momento difícil da comunidade, é um momento em que a comunidade está sendo perseguida pelo Império Romano, é um momento que a comunidade está sendo perseguida pelos judeus. Muitos cristãos fingiam não ser cristãos por medo de ser expulsos da sinagoga, porque eram judeus. Nós vamos ver esse episódio hoje, inclusive com o José de Arimateia e o Nicodemos. E o João quer fortalecer a fé dessa comunidade nesse Cristo ressuscitado. Qual é o símbolo dessa comunidade, né, dessa comunidade joanina? É o discípulo amado. Discípulo amado, vou frisar 1000 vezes aqui para vocês, o discípulo amado não é o evangelista João. Ele não se identifica no próprio evangelho, ele não tem essa preocupação. O discípulo amado de Jesus são todos aqueles que se batizaram e que agora são testemunhas desse Cristo ressuscitado. Todos. Então, o João, ele pinta, né, esse discípulo amado como sendo aquele que tem que ser testemunhas desse Cristo ressuscitado. Nós não podemos ficar lamentando a morte de Jesus, nós não podemos lamentar que Jesus não esteja fisicamente com a gente, porque ele continua com a gente no Espírito Santo, que agora é o Espírito Santo que dá vida à comunidade, através da sua ressurreição. Sinais da ressurreição, sinais de vida na comunidade. Tá? Então, ou seja, a morte de Jesus... E aqui é uma coisa interessante, que eu vou frisar isso bastante hoje com vocês. A comunidade joanina, quando Jesus
A comunidade joanina, quando Jesus ressuscitou, os judeus, já expliquei isso para vocês em uma aula, tivemos uma aula sobre isso, nem todos os judeus acreditavam em ressurreição. A ressurreição, eu até postei hoje um resumo disso aí para vocês. A ressurreição, ela começou a ser difundida no mundo judaico 150 anos antes de Jesus aparecer. 150 anos antes de Jesus aparecer, começou-se essa noção teológica de ressurreição. Mas nem todos os judeus acreditavam nisso. Então, era necessário que os primeiros evangelistas, Marcos, Mateus, João e Lucas, buscassem no Antigo Testamento textos que confirmassem a ressurreição. Como é que eu vou divulgar algo que não está no Antigo Testamento, ou no Testamento judaico, né? Nas escrituras judaicas? Então, eles começam a buscar os textos que estavam no Antigo Testamento para mostrar que a ressurreição já estava ali. Então, alguns salmos, como o Salmo 49, eles viram ali nesse Salmo 49 sinais da ressurreição. Eles passam a utilizar bastante os textos de Isaías, do servo sofredor, para falar da ressurreição, dos próprios textos de Daniel, que falava da ressurreição na época dos Macabeus. Então, os evangelistas, eles começaram, isso que é muito interessante que eu vou dizer, muito importante para que a gente entenda a Bíblia. Os evangelistas, eles começaram a dizer o seguinte: sem a ideia de ressurreição, é impossível entender as Escrituras. Então, se eu não entendo o que foi a ressurreição de Cristo, tudo para trás não tem mais sentido. Porque justamente o que estava atrás, nós chamamos hoje de Antigo Testamento, estava já predizendo a própria ressurreição de Cristo. Então, eles precisavam provar nas Escrituras que Cristo, né, que os profetas, que os salmos, já previam a morte e ressurreição de Cristo. Como eu falei para vocês, Isaías fala do servo sofredor, que vai ser lido aí como uma pessoa de Cristo, mas vai falar também da ressurreição, Daniel fala da ressurreição. Então, era necessário comprovar a ressurreição de Cristo olhando os textos sagrados antigos. Então, isso aqui é um ponto muito importante, porque a partir desses evangelhos, e principalmente João, que é o que mais destaca isso, a ressurreição foi um dos critérios para entender as Sagradas Escrituras. Nós só podemos entender as Sagradas Escrituras porque Cristo ressuscitou. Então, nessa obra, na ressurreição de Cristo, está contido todas as Escrituras. Por isso que esses 7 sinais que o João escreveu antes, até o capítulo 12, nós já vimos isso com vocês, já são sinais dessa ressurreição. Não é a ressurreição em si, mas são sinais dessa ressurreição. Portanto, aquilo que nós chamamos de milagre, e o João chama de sinais, ele só tem sentido enquanto Jesus está vivo. Porque depois, a própria ressurreição de Jesus vai ser o mais importante dos sinais. Tudo foi escrito para esse momento. O momento da morte, que o João chama de enaltecimento, e para o momento da ressurreição, que o João chama de glorificação de Jesus. Não é mais... a ressurreição em si, ela só é importante no sentido de que Cristo agora volta para o Pai, de onde ele veio. Tá? E aqui tem uma imagem muito interessante que o João determina, que é na figura de dois discípulos de Jesus importantes. 2 discípulos de Jesus são importantes. Maria, que é a mãe dele, discípula primeira, né? A primeira testemunha de Jesus, e o discípulo amado. Como é que eles estão ao pé da cruz? Em pé. O próprio João vai frisar isso. Em pé, ao lado da cruz, estava sua mãe e o discípulo amado. Por que esse sentido de em pé é muito importante? Porque a hora de chorar acabou. Quando Maria Madalena, vamos ler isso hoje com vocês, Maria Madalena está chorando no túmulo, Jesus vai aparecer para ela e pergunta assim: por que você está chorando, mulher? Esse tempo acabou, né? Eu estou aqui. Vá e anuncia. Ou seja, Maria Madalena se torna também discípula, aquela que vai anunciar. Anunciar o choro, a dor, o sofrimento? Não. Cristo ressuscitado, a vida venceu a morte. A vida venceu a morte. Anuncia para as pessoas. Isso que é importante agora. Não é mais tempo de chorar. Não é mais tempo de lamentar. Esse tempo passou. O tempo agora é de anunciar
o Cristo ressuscitado. Ele não está presente mais fisicamente entre nós, e nem precisa, porque ele está presente na comunidade, através do Espírito Santo, nas ações da comunidade. O sofrimento vai continuar existindo? Vai continuar existindo, mas com novo significado. Que tudo aquilo que nós fazemos nessa vida é visando a ressurreição, é a glorificação de Cristo através da nossa vida. Cada coisa que nós fazemos, estamos glorificando a Cristo, tá? Então, hoje, os que estão chegando aí, boa noite, nós vamos começar no capítulo 19. Hoje eu vou ler com vocês, porque são assuntos aqui que nós temos que aprender bastante, e vou explicando, tá? 19, versículo 38. Vamos falar primeiro do sepultamento, e depois vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. Vamos até o versículo 18 do capítulo 20 hoje. Vamos lá, então, ao sepultamento. Diz o seguinte: depois, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Aqui tem duas figuras que vão aparecer hoje, muito importantes. A figura de José de Arimateia e de Nicodemos. Por que essas figuras são importantes? Na época que João está escrevendo, muitos discípulos eram discípulos de Jesus secretamente. O João fez isso o tempo todo no evangelho dele, para refletir essa realidade da comunidade. José de Arimateia e Nicodemos também eram discípulos escondidos. Mas chegou um momento, e o João não vê isso como positivo. Tanto é que ele critica isso lá no capítulo 12, quando pessoas eram discípulos de Jesus, às escondidas, por medo dos judeus. Por que não se podia ser discípulo de Jesus na época do João? Porque segundo aquele congresso que teve, que eu falei para vocês em Siquém, no ano de 85, uns 10 anos antes desse evangelho aparecer, os judeus decidiram que todos aqueles que falassem em nome de Jesus, desse herege, né, para os judeus, seriam expulsos das sinagogas. Então, muitos judeus Jesus, não, de João, estavam sendo expulsos das sinagogas. E eles então se faziam discípulos de Jesus, cristãos, escondidos. O João não via isso como positivo, está criticando isso. Mas nesse momento, o João vai dizer que alguns discípulos já começam a assumir que são cristãos. E aqui ele cita o caso de José de Arimateia e Nicodemos. Aqueles que eram discípulos às escondidas, agora começam a mostrar sua cara. O José de Arimateia vai pedir o corpo, sem medo dos judeus. E o Nicodemos vai passar aloés, que era um perfume muito caro na época, no corpo de Jesus, para untar, né, vamos dizer assim, o corpo de Jesus. Então, tanto José de Arimateia como Nicodemos, que no passado eram discípulos às escondidas, agora dão as caras, agora diz, nós somos cristãos. Uma mudança de comportamento, algo positivo que o João está citando, tá? Então, o João está dizendo que a gente não pode ser discípulo de Cristo e se esconder. Precisamos dar a cara a tapa. Precisamos mostrar quem nós somos. Ou pedir o corpo dele, ou passar o perfume no corpo dele. Quer dizer, a gente precisa assumir de fato que somos cristãos, não ficar escondidos com medo de dizer isso. Pilatos permitiu. Vieram então e retiraram o seu corpo. Nicodemos, que é essa figura que eu falei para vocês, que também era discípulo às escondidas, aquele que anteriormente procurava Jesus à noite, ele cita a noite. Noite aqui é um termo teológico para dizer trevas, quer dizer, Nicodemos vivia nas trevas. Nicodemos vivia nas trevas. Noite também veio, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Uma coisa interessante, eu até postei isso para vocês aí hoje, se eu pego os três evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, as mulheres passam o perfume no corpo de Jesus depois que ele já está na tumba. Elas vão lá no domingo cedo fazer isso. Para o João, isso foi anterior, antes dele ser sepultado. E aqui outro dado interessante. Mirra e aloé não se passa em corpo de defunto. O que se passava no corpo do defunto era bálsamo. Era uma espécie de homenagem que se fazia aos defuntos. Era bálsamo, algo bem mais barato. O Nicodemos está passando mirra e aloés. Mirra e aloés era passado para perfumar os reis. Mirra e aloé, que é um perfume caríssimo, o aloé é caríssimo. Se passava ou se ungia os reis. O que o Nicodemos está reconhecendo Jesus? Como rei.
Se antes os soldados romanos ironizaram Jesus como rei, Nicodemos reconhece o verdadeiro rei de Israel, Jesus. Então, João está aqui descrevendo o sepultamento de Jesus não como um sepultamento de um morto, mas como cerimônia real. João descreve Jesus como o verdadeiro rei de Israel. E ele coloca a figura de Nicodemos para representar esse papel de coroar Jesus como rei. Como é que Jesus é coroado como rei no seu sepultamento? Através do aloés e mirra, que eram perfumes para ungir a cabeças dos reis. Então aqui o João está dizendo que Jesus, ele é rei, não é uma pessoa morta, ele é rei e continua rei na nossa comunidade. É uma forma de descrever, tá bom? Eles tomaram o corpo de Jesus e envolveram com um pano de linho com aromas, como os judeus costumavam sepultar. Com uma diferença que aqui estão colocando perfumes reais, no caso de Nicodemos. Os judeus tinham esse costume, tá? Como é que eu até postei para vocês como é que os judeus sepultavam uma pessoa? Eles colocavam esse bálsamo não para o corpo ficar cheiroso. Eles não tinham essa preocupação porque sabia que o corpo ia decompor, mas era uma homenagem final à pessoa, tá? Era homenagear. É como nós fazemos hoje, quando as pessoas morrem, faz um tratamento de beleza no corpo, no rosto, né? Coloca flores. Os judeus, depois, eles colocavam um linho no corpo e um pano na cabeça, tá? Na cabeça. E aí colocava eles nas pedras, normalmente nas cavernas. Era assim que era sepultado os judeus. Havia um jardim no lugar onde Jesus fora crucificado. E no jardim um sepulcro novo, presta atenção na palavra novo, um sepulcro novo, no qual ninguém fora ainda colocado. Ali, então, olha o motivo, por causa da preparação dos judeus, que era a Páscoa, e porque o sepulcro estava próximo, eles depuseram Jesus. Duas informações importantes aqui. Primeiro, o jardim. Vocês lembram que o início da narrativa de tudo que nós estamos falando aqui começou lá no jardim da prisão de Jesus. No jardim, Jesus, eles tomaram Jesus e agora, na morte, eles tomam o corpo de Jesus. Perceberam o verbo tomar? Lá, eles falam que os judeus foram lá e tomaram Jesus, prenderam ele. Onde Jesus estava? No jardim. Agora, eles tomam o corpo de Jesus e colocam onde? No jardim. Então, a narrativa começa com o jardim e termina com jardim. Vocês sabem, não preciso repetir isso para vocês, que jardim é um termo muito importante para os judeus. Eles são povos do deserto. O Éden é um jardim lá na Bíblia. O que significa vida? Vida. Né? Então, assim, a questão da vida está no jardim, na água. Isso aqui é muito importante para entender. Jesus é a vida do início ao fim da jornada dele. E aqui um dado interessante é o sepulcro novo, novo. Tudo que é novo, aqui no Evangelho, quer dizer o seguinte: algo vai acontecer. Sepulcro novo. O novo vai acontecer. O que é o novo? A ressurreição. Ninguém sabe ainda. Então, a palavra sepulcro novo, essa palavra nova, significa teologicamente que algo vai acontecer. Que algo? Eles não sabem ainda, mas é a ressurreição. Então, João está preparando para esse novo. O novo é a vida de Cristo. Por isso que a gente fala vida nova. O novo representa, então, a vida. Por isso, essa ideia do sepulcro novo aqui, tá? Uma terceira informação. Os sinóticos, os três primeiros evangelhos, fala que Jesus foi colocado no sepulcro por causa de José de Arimateia. O sepulcro era de José de Arimateia. Agora aqui o João está falando outra história. Ele está dizendo que foi colocado ali por causa da Páscoa dos judeus e por causa do túmulo ser próximo. Ou seja, o João está dizendo que ninguém controla, tem poder sobre Jesus. Ele não foi enterrado ali por causa de José de Arimateia. Tá? Ninguém tem esse poder sobre Jesus. É uma coisa interessante. Vamos então para o dia da ressurreição. Capítulo 20 aí do Evangelho de João. Eu vou até o versículo 18, tá? Nas informações aqui. Essa narrativa da ressurreição, o João desenha com dois cenários. Primeiro cenário, o sepulcro vazio. Esse é o primeiro cenário. E depois a aparição a Maria Madalena, tá? Então são dois cenários que o João
descreve a ressurreição. Primeiro o sepulcro vazio e depois a aparição a Maria Madalena. Qual é a diferença dessa narrativa em relação aos sinóticos? Por que eu estou falando sempre sinótico? Porque boa parte do João, o escrito dele, ele baseia-se nos sinóticos, que na época chamava-se de tradição. Mas ele modifica alguns cenários. Para quê? Para reforçar essa teoria dele, da importância da glorificação de Cristo, do Cristo ressuscitado. Uma das modificações é que lá nos evangelhos sinóticos, Jesus aparece para mulheres, não só Maria Madalena, para mulheres. No João, ele vai aparecer para Maria Madalena, para uma mulher, tá? Então, é uma mudança que ele faz aqui. Mas vamos lá. No primeiro dia da semana, o domingo, e aqui eu friso de novo, sempre para as pessoas que perguntam por que os cristãos se reúnem ao domingo e não no sábado, como os judeus, porque aconteceu o maior evento da história para os cristãos, que é a ressurreição. E que dia aconteceu? Está aqui. O João está frisando, no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro. Lá nos sinóticos, ela foi com outras mulheres levar perfume. Aqui ela não está levando perfume, porque, segundo João, no dia anterior, o Nicodemo já tinha feito isso. Então, há uma modificação aqui. Por que essa modificação? Porque o João chama Jesus de rei. Ele é ungido como se fosse um rei. De madrugada. O que significa madrugada? Madrugada aqui já não é noite, mas não é dia. As coisas estão começando a mudar. Os discípulos estavam na escuridão completa, mas ainda não estão na luz. Eles vão começar agora a entender tudo o que aconteceu. Até então eles não entendiam. A partir de quando que eles vão entender? Toda a história, todas as escrituras, com a ressurreição. A ressurreição é a luz que faltava para que os discípulos se convertessem verdadeiramente a Jesus Cristo. Até então eles seguem Jesus, mas sem entender quase nada. Eles estão totalmente perdidos. Quando Jesus vai falar que vai morrer, o Pedro não aceita. Na hora da cruz, muitos fogem. Eles estão confusos. Eles estavam na noite. Os discípulos estavam na noite. Agora, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada. Não é dia ainda, mas já aponta a madrugada, já aponta que novos elementos vão começar a modificar a crença dos apóstolos. Os apóstolos vão começar agora a acreditar, lentamente, mas vão acreditar. Nós vamos ver se isso passa agora. É uma catequese. Lembra que eu falei para vocês que o João está dando uma catequese? Ele está diante de um grupo que já está conhecendo Jesus Cristo. Então, a catequese é um processo. Conhecer Jesus não é do dia para a noite. É lento. Quanto tempo demora? Eu vou fazer algumas revelações interessantes. Quanto tempo demorava a catequese na época de João, do evangelista João? 3 anos, chamado catecumenato. Quanto tempo Jesus passou na terra segundo João? 3 anos. Vocês percebem aí? Quantos dias Jesus ficou morto? 3 dias, 3. Quer dizer, processo. O engajamento a Jesus é processo, não é do dia para a noite. Precisa passar por uma catequese. Essa catequese Jesus foi dando aos discípulos durante 3 anos. Os discípulos, agora que vão entrar no cristianismo, precisam passar 3 anos também estudando. O símbolo 3, Jesus morto, para depois ressuscitar, vem a vida 3. Então, a vida é um processo de conhecimento. Então, Maria Madalena e os apóstolos ainda estão sendo catequizados. Vamos dizer assim, estão quase no final da sua catequese, porque já é madrugada. Não é noite mais, mas também não é dia. Então, está quase no fim dessa catequese que era chamada de catecumenato. Não que Maria Madalena tenha passado por isso. Então, o João está fazendo assim uma comparação. Ele está comparando essa catequese. Mas vamos lá. Quando ainda estava escuro, e vê que a pedra foi retirada do sepulcro. Ela só faz uma constatação até agora. A pedra foi retirada. Corre e então vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava. Quem é o discípulo que Jesus amava? A testemunha da comunidade. É João? Não é João. É um testemunha da comunidade. É aquele que vai continuar anunciando Jesus ao mundo. Somos todos nós, hoje, esse discípulo amado. E lhes diz, retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Veja aqui um detalhe que ninguém presta atenção. Maria Madalena, pela primeira vez, não Maria Madalena apenas, mas pela primeira vez, Jesus é chamado de Senhor
na comunidade. Senhor. O que significa Senhor? É um termo grego, Kyrios. A gente que canta aquele ato penitencial, Kyrios eleison, Senhor, piedade, né, em grego. Ela chama Jesus de Kyrios, de Senhor. O que é Senhor? Deus. Maria Madalena, tá? Logicamente que Maria Madalena, ela viveu 60 anos antes do Evangelho de João. Mas a comunidade já reconhece Jesus como Senhor. Maria Madalena agora está reconhecendo Jesus como Deus. Senhor. O termo Senhor é dado só para Deus, está na Bíblia. Senhor. Então, que a palavra Kyrios, Senhor, Deus, Maria Madalena começa a falar. Está vendo a transição? É madrugada. Roubaram o corpo do nosso Senhor, do nosso Deus. Não, ela não fala nem de roubar ainda. Retiraram. Aqui ainda é o processo de catequese, transição. Pedro saiu, então, com outro discípulo e dirigiram ao sepulcro. Quem é o outro discípulo? Testemunha da comunidade. João não diz quem é. Nós apontamos aqui para a testemunha da comunidade, tá? Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu os panos de linho por terra, mas não entrou. Ele entra, vê evidências da ressurreição. Por que evidências? Porque ele viu os panos, não viu o corpo. Viu evidências, mas não entrou. Por quê? A preferência aqui é para o Pedro, que já no final do século I era respeitado como o principal dos apóstolos. Então, João recorda isso aqui. O Pedro é referência apostólica. Tem 30 anos que o Pedro já morreu. E morreu pela fé. Então, a comunidade reconhece ele com essa preferência. Tá? E está citando aqui. Então, a fé dá lugar, nesse momento, à preferência, né? A importância que o Pedro tinha. Tá. Então, chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro, vê os panos, presta bem atenção nisso, ó, vê os panos de linho por terra, e o sudário que cobria a cabeça, em outra parte. Sudário era aquela parte que colocava na cabeça, tá? Até hoje nós chamamos sudário, santo sudário. Veja bem uma coisa aqui. O Pedro, ele vê os panos que cobriam o corpo de um lado e o sudário de outro. Por que o João está frisando isso aqui? Para dizer para os primeiros cristãos que o corpo de Jesus não foi roubado. Qual é o ladrão que rouba um corpo e tem o cuidado de separar uma parte e colocar em um canto e a outra parte colocada no outro canto, enrolada, organizada? Para dizer o seguinte, Jesus, o corpo dele não foi roubado, como alguns diziam isso no final do século I. Jesus, a primeira coisa que está dizendo é isso, nós sabemos que ressuscitou, mas aqui naquele momento o João está dizendo, o corpo não foi roubado. Como é que você prova isso? O Pedro viu um pano num canto, organizado, dobrado, e outro pano no outro canto, organizado. Eu já vi um vídeo que corre na internet que o pano dobrado significa que o anfitrião vai voltar para casa, porque esse era um costume judaico. Isso não é verdade. Não tem esse costume em lugar nenhum no judaísmo. O pano dobrado e separado e organizado quer dizer que o corpo de Jesus não foi roubado, ele ressuscitou. É uma forma do João estar dizendo isso, tá? O corpo não foi roubado. Por isso que eles veem o pano em lugares diferentes. E o sudário cobre a cabeça de Jesus. O sudário, olha o que ele frisa, João, hein? O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado no lugar à parte, organizadinho. Não estava jogado no chão. É isso que o João está dizendo. O corpo dele não foi roubado por um ladrão. Qual é o ladrão que rouba um corpo e vai ter assim, tempo para dobrar um pano e colocar ele organizado? João está frisando isso, tá? A parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Ele viu e creu. Então, a testemunha da comunidade tem fé. Nesse momento, Pedro ainda não entendeu. O João, ele era bastante crítico ao Pedro, o evangelista João. Mas o capítulo 21 vai regenerar, vamos dizer assim, vai reintegrar o Pedro na comunidade. Vocês vão ver isso nas próximas aulas, tá? Então, o discípulo viu aqueles panos e creu. Quem é os discípulos? As primeiras comunidades. Os discípulos das primeiras comunidades, tá? A testemunha. Pois ainda não tinha compreendido
viu e creu, pois ainda não tinha compreendido que, conforme as Escrituras, a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Está vendo? Agora eles começam a compreender as Escrituras. Os discípulos, então, voltaram para casa. A palavra casa, no Novo Testamento, significa igreja, tá? A igreja, ela se reunia nas casas, chamam-se domus ecclesiae, quer dizer, a casa-igreja. Então, eles voltam para a igreja. Mas não existia igreja na época do Pedro. O João está escrevendo a partir da comunidade dele, jogando luz na comunidade dele, tá? Por isso que ele está colocando isso aqui. Então, até agora, o que nós podemos colocar? O corpo não foi roubado. Os panos estão... uma parte do pano está dobrada. Primeira informação do João. Segunda informação, o discípulo que é testemunha da comunidade, o discípulo amado crê, somente vendo os panos ele já crê na ressurreição. O Pedro ainda não. Mas o discípulo, o testemunho, sim. E aqui um dado importante, que eu falei para vocês no início da aula hoje, a ressurreição vai jogar luz nas Escrituras. É a partir da ressurreição que eu entendo o Antigo Testamento. Por isso eu preciso recolher esses textos do Antigo Testamento para provar a ressurreição de Cristo, tá? Agora, aparição a Maria Madalena. Maria estava junto ao sepulcro de fora, papel da mulher. Na época de Jesus, a mulher, ela era, vamos dizer assim, em relação ao homem, ela sempre era inferior. Então, ela fica de fora, ela nem entra. Ela nem entra. Lá de fora, chorando. Maria ainda não entendeu. Maria ainda chora. Vocês vão ver que o tempo de chorar acabou, como eu falei. Maria ainda chora. Chora a ausência do corpo, né? Enquanto chorava, ela pôs a cabeça para dentro e inclinou-se para o interior do sepulcro, para ver o que estava acontecendo ali dentro. O que ela viu? Ela viu 2 anjos vestidos de branco. Anjos aqui não são seres espirituais com asinha, não, tá? Anjos aqui, a comunidade sempre trata anjo é a palavra de Deus, muitas vezes colocada. Anjo é a mensagem que Deus quer passar. Essa mensagem pode ser feita através de seres humanos, dos textos, aqui não especifica, claro. Mas vocês vão ver que essa palavra anjo, essa personagem dos anjos não vai ser muito importante, porque a figura mais importante aqui é o Cristo ressuscitado. Vocês vão ver aqui agora. Ela lhes diz para quem? Desculpa. E viu 2 homens vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado. Um à cabeceira, outro aos pés. Disseram-lhe então, mulher, por que choras? Por que você está chorando? O tempo de chorar acabou. E ela lhes diz, porque levaram meu Senhor Deus, olha de novo a expressão Deus, e não sei onde puseram. Lembra que o corpo foi colocado num sepulcro novo, que não era de Jesus, era emprestado. Maria está achando que levaram Jesus para outro sepulcro, né, para outro lugar. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse, mulher, mesma pergunta, por que choras? A quem procuras? Você ainda não entendeu? 3 anos de catequese. O João está perguntando não para Maria Madalena, tá? O João está perguntando para a comunidade. Está falando para a comunidade dele. Por que vocês ainda choram? Por que vocês lamentam? Vocês não creem nesse Cristo resultado? 3 anos depois, tanto estudo. Então, Maria Madalena ela faz esse papel daquele que ainda não entendeu. Aquele que ainda não está compreendendo a ressurreição. Esse é o papel de Maria. Ela pensava que Jesus era o jardineiro, um funcionário. Ele disse, Senhor, ela usa o termo Senhor para um jardineiro, vocês veem que não é jardineiro. Se foste tu que o levaste, diz-me onde o puseste que eu irei buscar. Disse-lhe Jesus. A palavra aqui está traduzida para o português, mas não foi essa palavra que ele disse, não, tá? O João, no original, hoje nós temos a cópia, ele chama ela de Mariame, que é o mesmo de Miriam, que a palavra Maria, em aramaico, soa como uma espécie de Miriam, mas tinha um E final, Mariame, tá? Jesus chama ela pelo próprio nome, não Maria. Maria aqui já está portuguesado. Por que ele chama ela pelo nome? Porque nós vimos no Evangelho de João que as ovelhinhas de Jesus reconhecem ele chama a gente pelo nome e nós o reconhecemos.
Então, aqui outra lição bela de João. Os discípulos de Jesus reconhecem a voz do seu pastor. Jesus é o pastor que chama cada um pelo nome. Maria, ele chamou ela pelo nome, Mariame. E voltando-se, ela lhes disse em hebraico, que aqui é aramaico, tá? Rabuni, quer dizer, mestre. Olha, vai prestando atenção. No início ela chama ele de mestre. Mestre, a palavra Rabuni significa mestre querido, mestre amado. Esse que é Rabuni, tá? Então ela acha que Jesus ainda está nessa existência. Ela chama Jesus pelo mesmo nome que ela tratava ele quando ele era um ser entre nós. Só que Jesus já não é mais um ser entre nós, ele ressuscitou. E ela não compreendeu isso ainda. Tanto é que ela tenta prender Jesus na terra com eles. Jesus vai falar assim: me solta, eu preciso, não me toque, eu preciso voltar ao Pai. Essa realidade aqui, Maria, já não é mais a minha. Eu não posso ficar entre vocês. Se eu não voltar, o Espírito não vem. Se eu não voltar, a obra não continua. Para que o Espírito Santo comece a agir, eu preciso voltar. Então, Jesus vai dizer para ela: não me retenhas, tá? Não me prenda aqui, pois ainda não subi ao Pai. Agora, a missão de todo apóstolo, todo discípulo, o que Jesus manda para ela? Vai, porém, aos meus irmãos, pela primeira vez na Bíblia, nos evangelhos, Jesus não chama a gente de servo, como ele lembra, não chama de amigo, mas agora chama de irmãos. Olha que teologia o João está dizendo. Todos aqueles, todos aqueles que vivem o Cristo ressuscitado através do seu batismo são irmãos. Em Cristo ressuscitado, todos nós somos irmãos. É isso, é uma bela teologia. O que é a comunidade? É um grupo de irmãos e irmãs que creem no mesmo Cristo. Então, agora, o evangelista não chama Jesus não chama a gente nem de servo, como ele falou, e agora nem de amigo, mas de irmãos. Uma coisa muito mais profunda, porque mais profundo que amigo é ser irmãos, tá? É gozar, vamos dizer, dos mesmos ideais, ser irmãos. Vá aos meus irmãos e dize-lhes: subo ao meu Pai e vosso Pai. Olha como Jesus coloca a gente dentro da mesma realidade dele. Não é só meu Pai mais, também é o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui lembra aquela oração bíblica que está lá contida no livro, fugiu o nome da profetisa, que vai casar: o meu Deus será teu Deus, minha vida tua será. Então está repetindo essa questão. O meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: vi o Senhor. Qual que é a função do discípulo? Anunciar aquilo que viu. Vi o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Eu acho muito interessante, assim, como uma mulher que na época era discriminada se torna a primeira discípula a anunciar a ressurreição. O Papa Francisco, recentemente, ele nomeou Maria Madalena a apóstola dos apóstolos, porque é ela que vai anunciar aos apóstolos a ressurreição de Cristo. Lá nos sinóticos, os discípulos não acreditam nela. Lá nos sinóticos, os discípulos não acreditam. Aqui o João pula essa parte. Ele não vai dizer que os discípulos não acreditam. Agora ele passa para a segunda parte do cenário que ele vai compondo. O primeiro cenário foi aonde? No sepulcro. O primeiro cenário é no sepulcro. O segundo cenário vai ser aonde? Vai ser no cenáculo, onde Jesus fez a última ceia e agora vai aparecer aos apóstolos. Então são dois cenários que compõem aqui a ressurreição de Cristo. O cenário do sepulcro vazio. Quem é a personagem central? É Maria Madalena. Jesus e Maria Madalena. Mas também o Pedro e o discípulo amado. E depois o cenário do cenáculo, onde os protagonistas serão todos os apóstolos. E aqui é interessante, eu quero que vocês vão entendendo esse processo. Nesse segundo cenário, que vamos ver na próxima aula, tem um discípulo que não acredita, que é o Tomé. O Tomé,
é ainda aquele discípulo que está na comunidade que ele precisa de provas físicas para acreditar. Ele precisa de provas físicas para acreditar. Não bastaram os sinais que foram anunciados e que ele viu, não bastaram esses sinais, não bastaram o amor de Jesus, né? Não bastou o amor de Jesus pelas pessoas que ele viu, não bastou o enaltecimento de Jesus na cruz, que ele não viu, mas ficou sabendo, que Jesus morre por amor. Ele precisava de provas físicas. O Tomé é muito de nós, ou nós somos muito de Tomé. Para a gente acreditar nas coisas, a gente precisa ver, precisa tocar. Não basta o anúncio do outro. Quando Maria Madalena anunciou, possivelmente o Tomé estava lá. Ó, o Senhor apareceu para mim e ele mandou eu vir aqui conversar com vocês. Não bastou esse anúncio para o Tomé. Ele queria tocar. E aí Jesus vai aparecer e vai pedir para depois que ele toque, tá? E E aí fala uma frase belíssima, Jesus, nós vamos ver isso na próxima aula. Felizes são aqueles que acreditam sem ter vistos. Está dizendo de nós. Nós nunca vimos Jesus pessoalmente, tocamos nele, mas nós acreditamos por quê? Nós acreditamos porque testemunhas antes de nós disseram isso para nós. E nós acreditamos. Então nós nos fizemos cristãos através da crença de outras pessoas. Vocês imaginam, eu estou conversando com vocês graças a essa Maria Madalena, que começou a anunciar isso. Graças ao discípulo amado, a testemunha da comunidade, que começou a anunciar isso. Graças ao Pedro. Graças a todos que passaram antes de nós e anunciaram. Graças aos mártires que morreram por essa fé. Então, nós somos fruto de todos aqueles que acreditaram. E quando você tem filho e você transmite para o filho essa crença, esse amor a Jesus, ele vai se tornar um cristão. E você, portanto, é um discípulo que testemunha Cristo. Testemunha Cristo. Agora eu fico pensando, como é que, se eu não levo uma vida de cristão e sou cristão apenas no nome, como é que as outras pessoas vão acreditar? Como é que as outras pessoas vão acreditar? Porque, embora a gente fala que elas anunciaram, mas não anunciaram só com a voz foi importante, mas anunciaram com a vida. Pedro vai dar a vida por Cristo, né? Os apóstolos deram a vida por Cristo, muitos morreram por Cristo. Não é só uma questão de falar, mas é uma questão de vida, de vivenciar. Então, o que o João está dizendo aqui, em relação a Maria Madalena, voltando lá atrás, é que as figuras mais importantes da ressurreição não foram os anjos, foi o próprio Cristo ressuscitado. A ressurreição. A partir desse momento, cada vez vai ficando mais claro na cabeça dos apóstolos. Qual é o momento, vamos dizer assim, fundamental para os discípulos começarem a acreditar na ressurreição? Foi aquilo que nós celebramos no domingo, sem ser passado, no outro. Pentecostes. Pentecostes quer dizer, agora entendemos. Agora está claro. A ressurreição de Cristo, então, é o quê? Ela é referência para entender todas as Escrituras. Mas para entender todas as Escrituras, não bastou a ressurreição. Teve que ter um dom enviado por Deus, tá? Que é o Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo nos ajudaram os primeiros discípulos a acreditar na ressurreição, e em cima dessa ressurreição entender todos os textos anteriores. A ressurreição de Cristo não é para que ele fique nesse mundo, é para que ele volte para a sua glória, onde ele esteve em toda a eternidade. Ele só veio para cá porque Deus ama e quis enviar o amor. Mas agora o amor volta, mas continua. Olha que coisa mais contraditória, porque o mistério é assim. Ele volta, mas continua. Ele continua como? Primeiro, através do Espírito Santo. E segundo, através da comunidade que acredita. Então, através da comunidade que acredita, nós vamos ter sempre a presença de Cristo. Eu lembro aqui de um versículo muito interessante, quando o Tomé fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Não Tomé, é o Felipe. Mostra-nos o Pai. Jesus fala assim, como mostra-nos o Pai? Eu sempre estive com você e você ainda não viu o Pai. É como se a gente falasse para a comunidade, mostra-nos Jesus. A comunidade, como mostrar Jesus? Ele está na comunidade. Ele está na comunidade. Domingo passado foi a sessão, celebramos a Trindade, e um dos textos do Evangelho fala exatamente isso. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Tá? Eu acho isso muito bonito, porque Jesus não diz,
eu vou deixar vocês sem sofrimento. O sofrimento faz parte da vida humana. Mas a maior garantia é que ele estaria conosco todos os dias até o final dos tempos. Tá? Eu estarei com vocês sempre na comunidade, na presença da comunidade. E é engraçado que a gente vê isso muito, principalmente com jovens. Ele fala, não vou na comunidade, não, eu rezo sozinho. A maior expressão da ressurreição está na comunidade, não há vida comunitária. Como é que eu vou amar se eu não tenho outro para amar? É através do amor que Cristo se manifesta sua ressurreição. É através da dedicação ao próximo. Vocês estão vendo aí no Brasil essa rede de solidariedade ao pessoal do Sul. Isso é ressurreição. Isso são sinais da ressurreição de Cristo. No amor ao próximo, Cristo se faz presente. Se faz presente na vida da comunidade. Como eu sozinho, isolado, no meu quarto, vou amar? Amar quem? A parede? O som? Então, a vida da comunidade ela é muito importante para que Cristo se faça ressuscitado no meio da comunidade. Essa presença viva, tá bom? Vou abrir aí para quem quiser fazer pergunta. Aí a gente vai finalizando aos poucos. Falta aí mais o capítulo, final do capítulo 20 ou 21, tá? Para a gente finalizar aí, João. Quem tiver dúvida, pode entrar. Guto, Oi. eu penso que a gente ainda não entendeu Jesus também, sabe? Porque a gente tem uma dificuldade dessa nossa vida em comunidade, né? A gente patina, 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 mas é tão difícil, tão complicado, né? É, Eu penso que a gente ainda também tem essa dificuldade de, a, de a, a, entender. vi- a vida, eu sempre falo que a vida é uma conversão dia após dia. Né? É dia após dia que a gente vai se convertendo, vai dizendo Jesus. Eu até peço para vocês orações em relação a isso. Eu tenho uma. Ela fez até curso de Bíblia comigo, ela mora em Rio Verde, Goiás. A filha dela nasceu, agora a segunda filha dela nasceu com problemas do coração. A menininha tem meses, tadinha. E já passou por cirurgia, cateterismo, e essa menina, a filha dela, o nome da filha dela é Beatriz. A Beatriz está no hospital, na UTI já tem 19 dias. E eu sempre pergunto para a mãe dela como é que ela está. É interessante, nesses 19 dias, ela sempre tenta me apresentar milagres, no sentido assim, eu estou aqui pela minha. Ela fala assim, eu estou aqui pela minha fé, eu quero ver isso pela minha fé. Porque se não fosse pela minha fé, eu já teria enlouquecido. Ela falou isso comigo hoje. Se não fosse pela minha fé, eu teria enlouquecido. Uma fé linda. Ela fala assim, ela me falou semana passada, está sendo muito difícil. Mas todos os dias eu vejo um milagre na Beatriz. Olha que lindo isso. Está sendo difícil, ela não está facilitando. Ela fala assim: todos os dias ela é um milagre de Deus, todos os dias. Ela está narrando ressurreição, sinais da ressurreição. Sinais da ressurreição não tira a dificuldade, não tira a dor que ela sente por dentro, ou o choro que ela faz de madrugada. Isso não tira. Mas ela quer ver esse evento da filha dela através da ressurreição de Cristo. Hoje eu falei para ela: sua fé é um testemunho. A sua fé é um testemunho. Hora nenhuma ela falou assim: onde Deus está? Por que não me ajuda? Hora nenhuma ela se revoltou com Deus. Hora nenhuma ela pediu explicação. Hora nenhuma. O que ela sempre fala é isso. A Beatriz é um milagre diário de Deus. É um milagre diário de Deus. É, e quando tem situações difíceis, ela não narra situações difíceis. Teve algumas intercorrências, essa que ela me fala, teve algumas intercorrências, mas ela não se deixa, ela não se, abalada dela, tá? Porque ela é humana, mas ela prefere ver pelos olhos da fé. Eu achei isso lindo hoje. Falei, sua fé, porque ela veio me falar que a Beatriz, ela é uma testemunha de Cristo. Eu falei, não só a Beatriz, mas a sua fé é um testemunho vivo para muita gente. Ver uma mãe nova, e ela é nova, deve ter 20 e poucos anos, uma mãe como essa, com a filha 19 dias ali, passando por cateterismo, cirurgias, para ver se esse coração volta ao normal, e dizer isso, é isso que você está falando. A gente vai aprendendo cada dia, vai se convertendo cada dia. É muito bonito isso mesmo. Mas, de fato, muitos de nós ainda não entendemos muito bem esse Cristo. O nome dela é Beatriz, quem puder rezar pela mãe, por ela. Tá bom. Mais alguém?
Eu vou concluindo aqui com vocês a aula de hoje, dizendo o seguinte: como ser testemunha de Cristo ressuscitado? Que esse é o grande objetivo do João. É anunciar a ressurreição. A ressurreição é anunciada com gestos. O sorriso que você dá de manhã são sinais da ressurreição. Quando você para escutar alguém que precisa, você é sinal da ressurreição. Quando você não julga as pessoas com preconceitos ou excluindo, você é sinal da ressurreição. São esses pequenos gestos que mostram que nós, os que foram batizados, nos tornamos sinais dessa ressurreição de Cristo. Que a gente anuncia o Cristo com a nossa vida a cada dia. Maria Madalena foi uma dessas que sai. Quando eu falei para você de Maria Madalena, eu queria mostrar isso, que através de uma excluída mulher, uma excluída, Cristo se fez ressuscitado ao mundo. Isso é muito bonito o que João fala. Através de uma mulher excluída, né, Cristo se tornou anunciado, e anunciado de forma de ressurreição, de vida. Então, muitas vezes a gente valoriza pessoas que têm poder, muitas vezes a gente valoriza pessoas que são influentes, mas a lógica de Jesus e das comunidades é diferente. Ele age através dos mais simples, das coisas mais simples. E eu queria frisar uma última coisa que tem me incomodado bastante. A gente sempre quer ver Jesus através de sinais como milagres, como... não é assim que Deus age, não é assim que Deus quer agir. Os milagres foram importantes enquanto Jesus esteve vivo, mas depois da morte e ressurreição, o que é importante é a ressurreição, essa fé na ressurreição. Esses dias eu vi uma menina postando que uma imagem chorava mel e chorava azeite, mas eu falei assim, isso não é importante. Isso não é importante. Maria não se presta a isso. A Maria é aquela que está em pé diante da cruz. É aquela que vai ser a primeira testemunha junto com os apóstolos. Maria vai estar ali no cenáculo, né, mostrando quem é o filho dela, né, a ressurreição de Cristo. Evite esses sinais que não tem nada a ver com Jesus Cristo, que não tem nada a ver com a fé em Jesus Cristo. As coisas de Jesus, elas são simples, age no simples, e no simples está a vida. As coisas simples está presente a vida. É assim que Deus age. Tá? Então, fuja dessas coisas, vamos dizer assim, que tragam espetáculo. Deus não age através de espetáculo. Deus não é assim a ação de Deus. Aonde está escrito isso? Na Bíblia. Só basta você pegar. Quando as pessoas procuram Jesus, o que ele responde para ela? Vocês vêm atrás de mim porque eu dei pão para vocês comerem, mas não por causa da minha palavra. Então, assim, é nas coisas simples que Deus age. Numa fé como a dessa mãe. Como é que eu posso duvidar de Deus tendo aquela que foi minha aluna hoje foi minha professora? Como é que eu posso duvidar de Deus com uma fé tão grande, com uma fé tão bonita? São essas pessoas que vêm dizer que Cristo está ressuscitado. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo encontro, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Guto.